Pitoli, a Polícia Federal faz uma mega operação nesta quinta-feira para prender foragidos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos três poderes foram invadidas e depredadas. Os policiais cumprem 208 mandados de prisão preventiva, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal em 18 estados, além do Distrito Federal. Isso para a captura de investigados e também de condenados. Desse total, 107 estão foragidos. Segundo a PF, até o momento, 38 pessoas foram presas. A ação ocorre em mais uma fase da Operação Lesa Pátria. Os envolvidos, segundo a Polícia Federal, descumpriram medidas cautelares judiciais ou ainda fugiram para outros países com o objetivo de se furtarem da aplicação da lei penal. A principal rota, segundo os investigadores, é a Argentina. Os crimes associados aos envolvidos são de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime e destruição ou inutilização de bem especialmente protegido. João, só reforça a manchete, por gentileza, para quem está chegando agora na audiência rotativa do rádio e no YouTube. O que está acontecendo é uma operação, João, conta aí. É uma mega operação da Polícia Federal para prender envolvidos por descumprirem medidas assim que foram condenados pelo 8 de janeiro. As ações ocorrem no Distrito Federal em 18 estados também. Até o momento, 38 pessoas foram presas, localizadas e presas, e ao todo foram expedidos 208 mandados de prisão preventiva. Acabou o efeito Elon Musk. Nesse momento, para mim, a leitura aqui rasa e rápida que faço, acabou o efeito Elon Musk. Justifico. O que está sendo feito agora pela Polícia Federal... Aliás, João, te mandei um vídeo ontem. Até falei, João, vamos checar para trazer informação, acho que é importante. Falando sobre Polícia Federal, o que está acontecendo agora, mostra que o efeito Elon Musk acabou. Acabou. Por quê? Serão levados para a cadeia. A operação está buscando 208 brasileiros. 208. Que não tiveram individualização no julgamento, não tiveram a oportunidade de se defender adequadamente, o advogado não foi ouvido, não tiveram, por exemplo, acesso às imagens do Ministério da Justiça porque deram de ombros. Enfim, tudo que a gente está acompanhando desde a prisão desta gigantesca maioria de inocentes, tudo que a gente viu acontecer, todas as histórias que já contamos aqui, que a Ana Maria Semin contou, que a Cristina Grêmio contou, todas as histórias de quem sofre com a tornozeleira, tudo que a gente já contou até aqui, não serviu para absolutamente nada, do ponto de vista de alertar o Rodrigo Pacheco, né, a OAB, de nada adiantou. E estes que vão voltar para a cadeia agora não sairão mais enquanto de fato o PL da anistia não acontecer. Lembrando que tem todo o trâmite do PL da anistia dentro da Casa Legislativa, Câmara e Senado, e depois a gente já pode esperar a judicialização do projeto de lei da anistia, do PSOL, essa porcaria que é o PSOL, provocando o Supremo Tribunal Federal, que vai dizer muito provavelmente que é inconstitucional e vai derrubar. Então, estes que estão voltando para a cadeia agora, correm o risco de apodrecer na cadeia. Acabou o efeito Elon Musk, Borgo. Pitoli, minha análise é estritamente técnica, tá? Eu discordo nesse ponto, porque é o seguinte, o processo tem vários vícios, várias nulidades, inúmeras nulidades. O processo é nulo já na origem, porém, nesse sistema, nessa ditadura, nessa democracia relativa, enfim, tá? A regra foi essa no entendimento do Supremo. Óbvio que eu discordo completamente e venho aqui apontando várias ilegalidades durante todo esse tempo. Mas nós temos que entender, Pitoli, que teve uma sentença. A sentença, em vários casos, transitou em julgado, ou ainda que não tenha o trânsito em julgado, existem medidas cautelares com
a tornozeleira eletrônica. Quando a pessoa ela foge, a Polícia Federal ou a Polícia Estadual, em outros processos, ela é obrigada a ir atrás dessa pessoa e buscar para o cumprimento da pena. A pena é ilegal? Nós entendemos que sim. O Supremo Tribunal Federal entende que não. O que vale? É o nosso entendimento hoje ou é o entendimento dos ministros do Supremo? A história vai dizer quem estava certo. Mas a realidade hoje é que existem condenações, existem medidas cautelares de privação de liberdade e as pessoas que estão descumprindo, elas, infelizmente, é uma análise técnica, é uma análise da realidade. A Polícia Federal tem que buscar essas pessoas para o cumprimento de pena. Por isso que eu alertava desde lá do começo, quando o brasileiro, nós fizemos uma baita festa com as liberdades provisórias, e eu falava lá atrás, eu não fico tão feliz com isso, é óbvio, é importante, sai, vai para casa, mas a minha maior preocupação era no cumprimento da pena. Porque muitas pessoas ficaram presas lá 3, 4, 5 meses, alguns como o Naime, por exemplo, mais de um ano. Quando conseguia liberdade provisória, era uma vitória? Claro que era. Mas a gente tinha que ter em consideração que esse dia chegaria, que era o dia de cumprimento de pena de 14, 15, 17 anos. E agora as pessoas, muitas foram Paraguai, Argentina... Quem foi para o Paraguai se ferrou. Não, mas chegaram... O Paraguai é a mão emboscada Paraguai, e jogou o brasileiro na vala. O Paraguai entregou de volta, mas tem na Argentina e tal. Enfim, até na Argentina, viu? Há um risco muito grande. A hora que chegar, por exemplo, uma necessidade, vamos supor, da Argentina precisar de gás do Brasil, eles podem negociar isso aí. O Brasil pode, algo que a Argentina precise, o Lula pode chegar e falar assim, olha, eu vou te arrumar e te ajudar a Argentina, mas você tem que liberar os presos do dia 8. Tá? Enfim, não há. E outra coisa, ainda pode mudar. Uma pena de 17 anos pode mudar o governo. Daqui 4 anos pode mudar o Milei e entrar um governo de esquerda. Então, quem está na Argentina hoje não tem segurança. É uma vida que, olha, que Deus abençoe e proteja essas pessoas pela dificuldade. Mas o que eu vejo hoje a Polícia Federal fazendo é o cumprimento das medidas cautelares de pessoas que estão... É triste, mas tecnicamente são foragidas, porque estão se furtando a aplicação da condenação da lei penal. A parte técnica é essa. Agora, não podemos deixar... mas o processo é um absurdo, é um esculacho que fizeram para botar medo na população, principalmente para a linha ideológica da direita, para não se manifestarem mais. Estão usando essas pessoas, eu disse aqui terça-feira, para ter a possibilidade da tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, teria que ter o vínculo com as Forças Armadas. Não, é impossível, é crime impossível, artigo 17 do Código Penal. Não havia a mínima possibilidade do cometimento desse crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito sem o envolvimento das Forças Armadas. Então, para prender essas pessoas, nessa linha do Supremo, eles teriam que ir para cima de quem? Dos generais. Só que a maldade é tão grande que eles não tiveram coragem de enfrentar os generais e descer o sarrafo nos coitados. E é isso aí que está acontecendo. Mas, tecnicamente, até como advogado e criminalista, a gente tem que separar esses pontos. Entendo, processo é nulo, é um absurdo, é vergonhoso, é triste. Agora, a partir do momento que saiu a condenação, a consequência é o cumprimento da pena. Técnica é só para nós, Abel. Só no nosso lombo. Chicote... Técnica é só no nosso lombo. Fala, Cláudio. Eu tenho uma ponderação em relação aos dois. Os dois estão meio certos, os dois estão meio errados. Os dois, Pittoli e Borgo, no seguinte aspecto. Minha leitura primeira... Meio grávida. Então, meio grávida, vocês estão meio grávida. Minha primeira coisa, isso é uma manifestação mais do que técnica, conforme o Borgo falou, que é previsível, esperado. Lembrando que é um direito de todos eles fugirem, como o André do Rep pôde pedir um dia lá para sair, saiu e nunca mais voltou. E a Polícia Federal não recebe ordem para botar 200 pessoas atrás do André do Rep, que tem helicóptero, tem casa, é milionário. Mas o André do Rep, o STF liberou e não quer saber onde ele está. Então, devido ao processo para execução da pena, o STF também escolhe quem ele quer prender e quem ele não quer. A decisão aí é política e o STF é um partido político. Mas aí o senhor está dizendo que caberia então a Polícia Federal não cumprir uma ordem de busca para a prisão das pessoas? Porque o pessoal da Polícia Federal indica nomeação para cargo aqui e ali. Não, mas tecnicamente caberia a Polícia Federal falar, não vou atrás, então veio uma ordem de prisão. Tecnicamente não. Não, Bogo. Por isso que eu concordo com a parte técnica. O que eu acho que vai... Desculpa, talvez eu não tenha sido claro. Isso agora, desse jeito, dessa forma,
Aí, usando o exemplo do André do Rap, que ninguém vai atrás, isso mostra perseguição. Vamos esticar um pouquinho mais a corda. Aí eu quero acrescentar, Alexandre. Ontem, Carolina... o Pinguim lembrando aqui, e domingo tem manifestação. E ontem a Carolina de Toni, presidente da Comissão de Justiça, CCJ da Câmara, indicou o relator, que é o deputado Rodrigo Valadares, do União, do CG, tive com ele, para poder fazer a análise do 7, indicou o relator. Quer dizer, na hora em que a Comissão de Justiça indica um relator que foi escolhido pelo conhecimento jurídico e pela convivência, por conhecer a realidade do pessoal do Rio de Janeiro, ao ela tomar essa decisão no Legislativo, o ministro Alexandre de Moraes, com a sua polícia especial, que é a Polícia Federal, cumprindo o devido processo de obediência e tal, manda fazer essa operação faxina. Eles estavam esperando essa decisão. Bobear nos bastidores de Brasília, estavam falando, indica alguém do PT, indica alguém da esquerda, indica alguém do centrão que come na mão da ditadura. Mas como a Caroline de Toni, presidente da comissão, escolheu alguém com conhecimento jurídico e conhecimento fático da situação do Rio de Janeiro, o troco veio a cavalo, falando o seguinte, eu vou mandar prender todo mundo, a anistia aqui não passa, vou apertar também deputado, vou passar a ação de constitucionalidade dizendo que as plataformas vão ser responsabilizadas, vou ferrar quem quiser falar no 8. É assim. Mas, doutor Cláudio, o Rodrigo Valadares já era sabido que ele ia ser o relator desse processo. Mas aconteceu o ato formal. Já tinha... Sim, mas tanto o ato tanto formal... é que ele tinha negado dar entrevista pra gente até agora, porque não tinha formalização. Eu e Pitoli já tinha essa informação, já fazia muito tempo que ele seria o relator. Borgo, mas o quanto de bastidor você sabe que não acontece, até pro cara desistir, até para a família do cara implorar para ele desistir, de pressão para as pessoas, porque ele podia desistir. Ela podia indicar outra, pressão em cima dela, as negociações do governo em cima da presidente da CCJ, falando assim, não indica esse não, indica outro. Lembra que faz 48 horas que o relator do PL da Shopee, lá do Mover, do projeto, falou assim, quando a Câmara aprovou, negou o imposto sobre a compra do Shopee, chegou no Senado, o relator falou assim, eu estou tirando isso porque isso é um jabuti, não tem nada a ver com o projeto de mobilidade verde. Ele fez isso, imediatamente foram lá e votaram. Política lá é isso. Então, eu faço uma leitura, sabiam, mas o quanto estavam trabalhando no bastidor, e eles não trabalham só na articulação política, eles trabalham também na sujeira, porque eles têm que aquele negócio que nós três aqui sabemos, e milhões de brasileiros sabem, quem não deve, não teme. É difícil derrubar quem é honesto, quem não é corrupto, quem não tem podres escondidos no armário. Quem não deve, não teme, numa segurança jurídica, né? No Brasil de hoje, todo mundo tem que temer, porque por isso que eles estão fazendo essa operação hoje, na minha opinião, para dar um cala-boca no deputado, nos deputados, na política do legislativo, que já é, como o Lula fala, covardado, e para tentar falar para o povo. Mas lembrando, é um direito do preso e do acusado de se negar a cumprir e fugir. É um direito. Ele não pode provocar dano, ele não pode machucar ninguém e tal, mas o André do Rap exerceu o direito dele. E todo mundo aí que está sendo apontado para algo pode exercer o direito dele, puxar o carro desse país. Lembrando, o André do Rap não fugiu, ele teve um habeas corpus. Depois ele não volta. Liberaram ele, né? Liberadíssimo. Técnica é a Polícia Federal que cumpre a ordem. Sim. Agora, isso. A ordem é política. A política, é isso que eu estou pontuando. A ordem é política. Por isso que eu concordo com os dois. Existe uma condenação num processo ilegal, num processo nulo. Sim, concordo. Então, o que vale é a condenação. Mas, o Bogo, isso aí poderia estar lá debaixo da pilha do processo. Isso poderia esperar passar domingo que tem manifestação, né? Tem uma manifestação sem Bolsonaro e sem Malafaia. Tem uma manifestação peito aberto domingão na Paulista. Eu não estou dizendo o momento da prisão, eu estou dizendo a legalidade da operação e da prisão. Eu entendi, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a decisão de mandar cumprir é técnico. Um juiz mandou, cumpra. A Polícia Federal cumpriu. Beleza. Agora, mandar agora é político. Mandar agora é o efeito Elon Musk que já foi pro ralo.
Não sei nem se foi todo pro ralo, sabe por quê? É o seguinte. Vai ter, o chicote vai ter que instalar de novo. Pitoli, Calma, peraí, também nessa questão do Elon Musk, também discordo, eu vou dizer o porquê. Ontem, acho que antes de ontem, o Anthony Fauci foi ouvido no Congresso americano. Isso. Tá? Outro fato que eu disse desde o começo, essa questão do Elon Musk, do Congresso americano, Maria Elvira Salazar, enfim, tudo isso aí, eles não estão nem aí com o Brasil. A questão não é o Brasil. Claro. A questão deles é que eles temem que o que está acontecendo aqui chegue nos Estados Unidos. Então, quando o Elon Musk vem e joga o Twitter Files, né, o Elon não, o Schellenberger, quando isso vem à tona, eles estão se precavendo, se preparando lá, se blindando para que não aconteça o que aconteceu aqui. Tanto é que hoje o Twitter, ele é a rede social que tem mais liberdade para as pessoas se manifestarem, fazerem vídeo, trazerem provas. Então, além dessa ditadura, de toda essa manipulação que está tendo na área da política, também tem a questão sanitária. O Anthony Fauci é mais um capítulo dessa história que está tendo efeito o Elon Musk. Então, quer dizer, e outra, o trabalho que está sendo feito na OMS, na OEA, perdão, na Organização dos Estados Americanos. Está tendo uma pressão violenta em cima daqueles processos, aquelas denúncias, dezenas de denúncias que fizeram, não deu em nada, mas o Congresso americano está vindo para cima. Eu digo isso porque senão as pessoas falam assim, pô, mas então não vai dar certo, então não tem nada, então a gente não tem chance nenhuma. Eu acredito sim que o efeito Elon Musk está surtindo efeitos. Agora, é óbvio, né? Ele foi lá, ele soltou no ventilador, ele recua agora. Agora está na hora do Congresso americano e principalmente desses covardes que estão no Congresso brasileiro de agirem.